Olá, amigos da TV Justiça, sejam muitíssimo bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou o professor Felipe Bernardes, juiz de trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e estou aqui nesse curso especial sobre os aspectos processuais da reforma trabalhista. E hoje, acompanhado aqui das nossas colegas, estudantes universitárias, a Bartira, a Lila e também a Bárbara, que vão interagir conosco aí e fazer perguntas sobre esses temas processuais. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos começar com a Bartira, então. O que você ficou de dúvida aí com relação à reforma que você quer saber? Olha, eu fiquei com dúvidas sobre a possibilidade de os trabalhadores terem que arcar com as custas, os honorários advocatícios e os honorários relacionados à perícia não estariam impondo barreiras ao direito constitucional de ação e limitadoras da efetivação dos direitos sociais previstos constitucionalmente? Essa é uma ótima pergunta e certamente são temas que você levantou aí que vão ser bastante discutidos. Bom, particularmente com relação à questão da gratuidade de justiça, das custas. Então, como a gente viu aqui, com a reforma trabalhista, com a CLT, continua sendo possível a concessão da gratuidade de justiça. Ou seja, as custas em si não vão ser um óbice para o ajustamento da ação. Então, com relação a isso, tranquilamente. Honorários periciais, com relação a isso, sim, há a possibilidade de que realmente a parte que perca, no caso o trabalhador, tenha que pagar os honorários, inclusive compensar com algum crédito que ele ganhe. Então, o trabalhador ganhou, por exemplo, um crédito de horas extras, mas perdeu uma perícia de insalubridade. E aí, o crédito que ele tem de hora extra, você vai abater, você vai compensar com o débito da perícia que ele perdeu. Isso é uma possibilidade. Mas isso por si só, né, como os valores envolvidos não são tão altos, não parece algo aí que realmente viola o acesso à justiça. Agora, a questão dos honorários advocatícios é uma questão realmente mais delicada. Por quê? Porque no caso de uma sucumbência recíproca, né, então no caso em que, por exemplo, o reclamante faça um pedido que o total seria R$50 mil, e ele ganha em cima de 45 mil e perde, ou melhor, ele ganha em cima de 5 mil e perde em cima de 45 mil. Olha, se eu tiver que aplicar honorários advocatícios 10%, por exemplo, na parte que ele perdeu e na parte que ele ganhou, então 10% de 45 mil, 4.500. Ou seja, em vez dele sair com 5 mil, ele vai sair com R$500. Então, isso certamente vai gerar bastante discussão. Mas o ponto positivo disso, Bartira, é o seguinte: o ponto positivo disso é que isso vai fazer com que as ações trabalhistas sejam ajuizadas com mais cuidado. Então, evitando aqueles pedidos chamados temerários, aqueles pedidos abusivos, de má-fé. Então, a pessoa vai pensar duas vezes antes de ajuizar uma ação com pedidos, vamos dizer assim, estratosféricos. Então, esse é um ponto positivo, mas certamente vai ser um tema que vai ser bastante discutido, uma ótima pergunta que você levantou. Vou passar para a Lila, então. Então, professor, a minha dúvida é sobre quais os riscos que a arbitragem no processo do trabalho proporciona para o trabalhador e se isso coloca em desvantagem do empregador. Esse é um tema também, mais um tema que vai gerar muita discussão, muita controvérsia. A arbitragem certamente vai ter muitas vantagens e muitas desvantagens. O que eu vejo como vantagem, por exemplo, da arbitragem, você desafoga o Poder Judiciário, você consegue resolver uma série de casos que seriam levados ao Judiciário, você consegue resolver através de um árbitro. Então, isso reduz o quantitativo de processos que vão chegar ao Judiciário. Isso é muito benéfico. Agora, você perguntou risco e desvantagem. Realmente, a situação de risco que a gente tem aí é o seguinte: a decisão do árbitro, uma vez que o árbitro decida uma questão, né, uma questão trabalhista, essa decisão do árbitro ela tem uma força de coisa julgada, equivale a uma coisa julgada material. Ou seja, o Poder Judiciário não pode rever o mérito de uma decisão do árbitro. Então, isso realmente causa bastante risco. Por quê? Imagina uma situação em que o trabalhador pode ser compelido, talvez não entenda muito bem o que está fazendo, e aí concorde com uma arbitragem. Nessa arbitragem tem uma decisão que simplesmente, vamos dizer assim, ceifa os seus direitos completamente, e sem que ele tenha entendido. Então, isso certamente gera muito risco. Vou passar para a Bárbara, então. Professor, a minha dúvida é se o juiz pode pronunciar a prescrição por ofício. Olha, Bárbara, essa é uma pergunta que eu também estou me fazendo, né? Porque é um tema que sempre foi muito controvertido e é um tema que a reforma trabalhista, infelizmente, não pacificou, no meu entender. Por que não pacificou? Porque a reforma, no artigo 11A, trata da questão da prescrição intercorrente e diz lá expressamente: a prescrição intercorrente não pode e deve ser pronunciada de ofício. Bom, mas a prescrição intercorrente, a gente sabe, é aquela que acontece no curso do processo. Então, nós temos um processo já em curso, na fase de execução, cumprimento de sentença, e aí, realmente, você vai ter a prescrição intercorrente, já que aquele credor, aquele exequente, não praticou alguns atos que lhe competiam praticar.
Mas perceba o seguinte, com relação à prescrição na fase de conhecimento, agora vamos voltar à fase de conhecimento, esquece a execução. Com relação à fase de conhecimento, é um tema controvertido. O Tribunal Superior do Trabalho tem um posicionamento já consolidado no sentido de não ser aplicável no processo do trabalho a prescrição de ofício, na fase de conhecimento. Então perceba, já que esse tema é um tema tão nebuloso, porque existiam também entendimentos contrários, perceba, se a reforma realmente quisesse modificar esse entendimento do TST, teria feito expressamente. Não, a reforma que ela fez, ela mencionou a prescrição intercorrente de ofício, apenas a intercorrente, e foi omissa com relação à prescrição na fase de conhecimento. E aí a pergunta fica no ar, quer dizer, será que na fase de conhecimento pode pronunciar de ofício ou será que tem que ter requerimento da parte? E isso fica um tema que fica em aberto, justamente porque a reforma não foi específica nesse ponto. Vamos voltar para Bartira, então. E com relação à prescrição intercorrente, havia uma divergência entre a súmula do STF e a súmula do TST. Com o advento da reforma trabalhista, pode-se auferir como pacificada tal divergência? Exatamente. Então, justamente é o que aconteceu. A gente não tem uma pacificação ainda. Realmente, você observou bem, o TST na súmula 114 dizia que não se aplicava no processo de trabalho a prescrição intercorrente. Ao passo que o Supremo Tribunal Federal, na súmula 327, dizia contrariamente que sim, se aplicava no processo de trabalho a prescrição intercorrente. Isso já mostra que era um tema muito controvertido, muito delicado. E como eu disse para a Bárbara aqui antes, então justamente é um tema que vai continuar, a meu ver, sendo debatido, porque com relação à prescrição intercorrente está muito claro que pode ser de ofício sim. Agora, com relação à fase de conhecimento, ficou em aberto, portanto. Vila. Por que será aplicado aos processos pendentes os novos aspectos da CLT e não os antigos? E isso prejudicaria o pedido do reclamante e o contraditório do réu? Essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta que tem a ver com o tema do direito intertemporal, quer dizer, a aplicação da lei no tempo. Então, a lei processual, aqui eu vou tratar da parte processual da reforma, a parte material é outra discussão. Bom, a parte processual, a gente sabe que na parte processual, o nosso sistema processual vigora aquela teoria chamada do isolamento dos atos processuais. Isolamento, então cada ato é considerado isoladamente. Isso significa o seguinte, a lei processual se aplica de imediato. Então, uma vez que a reforma entra em vigor, entrando em vigor a reforma, todos os atos processuais que vão ser praticados dali para frente vão ser regidos pela reforma. Essa é a regra geral. Agora, essa regra geral, algumas situações específicas vai gerar algumas discussões também. Eu já prevejo isso. Principalmente aqui no tema de honorários advocatícios. Qual a discussão que a gente já prevê que vai acontecer com relação aos honorários? É o seguinte, bom, uma ação ajuizada antes da reforma entrar em vigor. Mas a ação vai ser sentenciada, vai ser julgada após a reforma ter entrado em vigor. E aí, será que o juiz do trabalho pode condenar em honorários advocatícios sucumbenciais? A ação é anterior, mas a sentença é posterior. Esse é um tema que vai gerar discussão, por quê? Porque é o seguinte, olha, quando a parte ajuiza uma ação, quando a pessoa, o cidadão, ajuiza uma ação, o cidadão calcula os riscos daquele processo. Ele sabe que ele pode perder, ele pode ganhar, ele pode perder uma quantia X ou Y, ele já estima os riscos do processo. Então, pense comigo o seguinte, né? Se eu condenar, por exemplo, o reclamante que perdeu, o autor da ação perdeu, se eu condenar esse reclamante em honorários sucumbenciais, por exemplo, ele, quando ajuizou a ação, ele não tinha como saber que poderia ter esse risco, ele ajuizou com uma expectativa. Então, até o Estado mesmo, o Estado protege a boa-fé, o Estado protege a legítima expectativa do cidadão. O cidadão ajuizou a reclamação trabalhista, ele não tinha como saber o risco. E isso vai para o réu também, para o reclamado. O reclamado, quando se defende, ele também estima os riscos do seu comportamento processual. Então, certamente, a gente vai ter aí uma visão que vai ser muito forte na jurisprudência nesse sentido. O que vale, nesse caso dos honorários, especificamente, não vai ser a lei que estiver vigente na sentença, mas vai ser a lei que era vigente quando foi ajuizada a petição inicial. Mas, de outro lado, com certeza, muitos outros juízes vão entender diferente, vão dizer o seguinte, não, eu vou aplicar também, nesse caso, a teoria do isolamento. Então, a sentença foi prolatada depois da reforma, então eu vou aplicar os honorários sucumbenciais, já que o direito aos honorários surge quando da sentença. Realmente, é um tema também que vai gerar muita controvérsia até que a gente tenha uma pacificação para os tribunais superiores. Bárbara. Professor, qual a consequência se os pedidos não forem liquidados na petição inicial? Essa também é uma excelente pergunta, Bárbara, né? A pergunta sobre a liquidação dos pedidos, né? Qual a consequência se os pedidos não vierem líquidos, quer dizer, não vierem com valor calculado na petição inicial? Ora, a primeira coisa é o seguinte, será que sempre a petição inicial tem que ser líquida? Em princípio, sim. De acordo com o texto da reforma,
texto da lei, sim. Em princípio, tem que ser líquida, ou seja, indicação do valor. Então, o cidadão pede horas extras, pede adicional de salubridade, ele tem que dizer o valor específico de cada pedido. Agora, isso pode ser muito simples, por exemplo, com situações de verbas rescisórias, 13º salário, uma situação, por exemplo, simples, que basta um simples cálculo aritmético, qualquer um pode fazer esse cálculo, aí tranquilamente vai ser exigido. Agora, em situações de cálculos complexos, né, cálculos que vão exigir uma perícia contábil, por exemplo, uma situação de comissões, uma situação envolvendo participação nos lucros, em que você vai ter que verificar o balanço daquela empresa, por exemplo. Então, perceba o seguinte, é uma situação de cálculos complexos. Então, nesse tipo de situação, talvez o pedido não precise ser líquido. Esse é um tema também que a gente vai ter que acompanhar os tribunais com relação a isso. Mas, te respondendo, né, caso, então, a petição inicial não venha líquida, com os valores líquidos, indicando o valor numa situação em que seja exigível, né, partindo da premissa que eu coloquei que nem sempre vai ser exigível, geralmente vai, mas em casos de cálculos complexos, então, a gente pode relativizar. Mas, então, se a petição inicial não vier com valor líquido, a consequência prevista pela lei é a extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, extinção aí por falta de um pressuposto processual, né? Seria um julgamento com base no artigo 485, inciso 4º do CPC. Certo? Mas o detalhe é o seguinte, antes do juiz extinguir esse processo sem resolução de mérito, o juiz tem que aplicar o artigo 321 do CPC, que é aquele artigo que fala o seguinte, é o princípio da cooperação, o princípio da primazia da decisão de mérito. Então, antes do juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, o juiz deve intimar o autor da ação para que o autor regularize o vício no prazo de 15 dias. Ou seja, o juiz percebendo que a petição inicial não tem o pressuposto do pedido líquido, o juiz intima o autor, liquide o pedido no prazo de 15 dias. E apenas se o autor não cumprir essa determinação, é que vai ser extinto. Então, esse regramento é um regramento aí que reforça a primazia da decisão de mérito, né, o princípio da cooperação, e é um regramento muito interessante que vem com a reforma. Bom, então vamos fechar por aqui esse bloco. Já já a gente volta com mais perguntas. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Saber Direito Responde e vamos continuar com as perguntas aqui das nossas estudantes, das nossas colegas aqui. Vamos lá, Bartira, o que você tem mais aí de pergunta? Professor, eu queria saber no que tange ao fim da execução de ofício. Não estaria ferindo a celeridade processual? Essa é uma pergunta interessante. Você colocou um ponto de vista diferente, realmente. Então, execução de ofício, o que significa isso? O processo do trabalho, a CLT, no artigo 878, né, sempre previu que o juiz do trabalho poderia promover a execução de ofício. Como assim? O juiz poderia praticar os atos executivos, penhora, expropriação, arrematação, tudo mais, poderia praticar sem requerimento do interessado, sem requerimento do exequente. E agora, com a reforma, vem a modificação dizendo que não, que o juiz só vai promover atos executivos de ofício caso o exequente, o trabalhador, não esteja assistido por um advogado. Isso modifica realmente um pouco esse parâmetro. Isso vem numa ótica de transferir para a parte a responsabilidade. Então, perceba, esse aqui é mais um ponto que a gente nota uma aproximação muito grande do processo civil com o processo do trabalho. Essa discussão de autonomia do processo do trabalho é um posicionamento praticamente pacífico, sempre foi no sentido de que o processo do trabalho, sim, tem autonomia em relação ao processo civil, são ciências diferentes, ramos diferentes. Mas a gente nota cada vez mais uma aproximação dos dois. E esse é um exemplo, a execução de ofício, que inclusive era uma característica que sempre se disse específica do processo do trabalho, deixa de existir. Então, a meu ver, esse regramento não é um regramento que afronte a celeridade, é um regramento que vai nessa tendência de aproximação do processo civil com o processo do trabalho. Eu não enxergo como algo contraproducente, como algo contrário à celeridade, mas como algo que transfere à parte a responsabilidade de tomar os atos necessários para satisfação do seu crédito. Lila. Então, professor, com a reforma, a CLT adotará a teoria dinâmica do ônus da prova. Sendo assim, qual a diferença entre a teoria dinâmica do ônus da prova e a inversão do ônus da prova? Essa pergunta é interessante porque a CLT trouxe para o processo do trabalho a previsão que já existia no CPC. Então, o CPC, lá no artigo 373, já previa, né, o ônus estático e também o ônus dinâmico. O que vem a ser o ônus estático e o ônus dinâmico? O ônus estático é aquela previsão que já vem na lei de forma, vamos dizer assim, fixa. Ou seja, cabe ao autor da ação provar os fatos constitutivos do seu direito. Por exemplo, o trabalhador
faz um pedido de horas extras, né? Então, o fato constitutivo de direito é o quê? É o fato dele ter prestado serviço extraordinário. Então, cabe a esse autor da ação comprovar. Agora, em algumas situações, pode ser que essa produção da prova fique muito difícil para uma das partes, ou então seja até mesmo impossível para uma das partes. Qual é um exemplo tradicional que a gente pode dar aqui? Situação de prova do fato negativo. Então, por exemplo, a gente tem que distinguir a negativa absoluta e a negativa relativa. Como assim? Se eu falar para você, olha, Lila, eu nunca fui para a Suíça, por exemplo, isso é uma negativa absoluta. Eu não tenho como te provar que eu nunca fui para a Suíça. Mas, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, olha, eu não estive na Suíça no mês de janeiro de 2017. Isso é uma negativa relativa. Por quê? Eu consigo comprovar uma relativa? Sim. Por quê? Basta eu comprovar que estava no Rio de Janeiro, trabalhando, por exemplo. Pronto, eu vou comprovar que eu não estava na Suíça. Então, por exemplo, uma situação de uma negativa absoluta. Eu nunca estive na Suíça. Por exemplo, o fato contrário seria muito mais fácil de provar. Qual seria o fato contrário? Por exemplo, se você estivesse arguindo num processo que eu estava na Suíça em alguma época, você poderia chegar e provar que eu estava lá. É muito mais fácil você provar o contrário. Para mim é impossível provar o fato. Então essa que é a situação da prova diabólica, chamada prova diabólica, aquela prova impossível de ser produzida, ou muito difícil, ou então a situação em que a prova do fato contrário seja mais fácil. Então, essa é uma situação já consolidada no processo civil, já vinha sendo aplicada no processo de trabalho de forma não sistemática, porque não tinha previsão legal, e a reforma, muito bem nesse ponto, a reforma incorporou ao processo do trabalho, então, essa previsão do ônus dinâmico. O ônus dinâmico justamente é isso. Então, você sai do ônus estático, você sai daquela previsão legal fixa e você parte para uma previsão, portanto, adequada ao caso concreto. O detalhe com relação a isso é o seguinte, o juiz quando faz, então para te responder a diferença entre a teoria dinâmica e a inversão. Na verdade, a inversão do ônus da prova é uma consequência da teoria dinâmica, não são coisas diferentes. Ou seja, o juiz quando percebe que é muito difícil provar um dos fatos, que um fato de prova é impossível, o juiz faz o quê? O juiz inverte o ônus da prova. Então, quando o juiz aplica a teoria dinâmica do ônus da prova, a consequência é a inversão. Então, cabe a você, por exemplo, provar que eu estava na Suíça naquela época. E não cabe a mim provar que eu nunca estive na Suíça. É um exemplo hipotético. E a partir disso a gente consegue trabalhar com isso em relação aos fatos constitutivos e os fatos imperativos, modificativos e extintivos do direito. Então, uma modificação muito positiva que a reforma trouxe. Bárbara. Professor, caso o sócio se desligue em 2017 e o processo demore 15 anos para tramitar, esse sócio poderá ser responsabilizado? Essa pergunta é muito interessante, é uma pergunta que vai gerar muita dúvida na prática também. Então, a pergunta é a seguinte, aquela situação, né, em que você tem, por exemplo, uma ação trabalhista ajuizada em 2017, só que o processo demora muito para tramitar. O processo vai ser transitado e julgado lá em 2027, daqui a 10, daqui a 15 anos. E aí se pergunta, bom, o sócio se desligou, por exemplo, agora em 2017 ou em 2016, né? Será que esse sócio pode ser responsabilizado lá em 2027, lá em 2030, por exemplo? Porque perceba, alguém pode confundir isso, porque pela redação do artigo 10A da reforma da CLT, o artigo fala, o sócio responde desde que a ação seja ajuizada no prazo de 2 anos. E alguém pode ver esse prazo de 2 anos e pensar, não, então no caso que ela falou, então demorou 10 anos para julgar, isso não vai acontecer, ele não vai ser responsabilizado. Só que não é bem assim, porque o que vale é a data em que foi ajuizada a ação. Então, se o sócio se desligou em 2015, em 2016, a ação foi ajuizada em 2017, pronto, esse sócio vai ser responsabilizado pela época em que ele foi sócio, claro. Então, mesmo que a ação venha a ser julgada em 2027, em 2030, pouco importa. O que vale, então, é a data em que foi ajuizada a ação. Se o processo demorar na sua tramitação, isso pouco importa. Por culpa da parte, por culpa do judiciário, pouco importa. O que importa é a data do ajuizamento, ok? Então, cuidado para não confundirem isso. Bartira. Eu queria saber agora como fica a arguição de incompetência territorial no processo de trabalho. Olha, essa é uma modificação da reforma que eu particularmente acho muito boa, muito positiva. Por quê? Como é que era a previsão anterior, para a gente entender antes da reforma? Era o seguinte, olha, por exemplo, incompetência territorial. Vamos supor um exemplo em que o trabalhador trabalhou lá no Acre, trabalhou em Rio Branco, no Acre. E, simplesmente, ele se mudou, foi morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma grande distância geográfica. Bom, vamos supor que se trate de um pequeno empregador, uma microempresa, um pequeno empregador. E aí esse pequeno empregador, enfim, ele depois é surpreendido, né, com uma demanda ajuizada no Acre. Ou seja, o cara trabalhou no Acre, ajuizou uma ação no Acre, mas o empregador está lá no Rio Grande do Sul.
Perceba o seguinte, se for uma grande empresa de grande porte, multinacional, é muito tranquilo que ela se defenda. Se for uma pequena empresa, só o fato dela ter que se transportar do Rio Grande do Sul para o Acre, isso já é um grande custo, isso pode impossibilitar, às vezes, que essa empresa se desloque e se defenda. Então, isso gerava um prejuízo patente ao contraditório e situações, às vezes, injustas. Porque, muitas vezes, realmente, a competência territorial seria, nesse caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul e não do Acre. E a reforma, então, Bartira, nesse ponto, é muito boa. Por quê? Ela trouxe a previsão de que, caso o réu, o reclamado, a empresa queira arguir a incompetência territorial, dizer que, na verdade, o processo não tem que tramitar no Acre, tem que tramitar no Rio Grande do Sul, ele pode fazer isso sem se deslocar. Porque no sistema anterior, o réu tinha que comparecer ao juízo onde foi ajuizada a ação, no meu exemplo aqui no Rio Grande do Sul, ele tinha que se deslocar apenas para poder dizer, não, o processo não vai tramitar aqui, o processo tem que tramitar lá no Acre, ou vice-versa, tanto faz. Então, perceba, só você exigir o deslocamento, muitas vezes aconteceu o quê? Revelia. Né? Uma pequena empresa não vai conseguir se deslocar tanto assim. Revelia, muitas vezes situações injustas. E aí a reforma, então, modifica esse cenário. Então, com a reforma acontece o quê? Né? Então, com a reforma, quer dizer, esse cidadão, essa empresa, ela pode se defender, ela pode ofertar essa exceção de competência no seu foro, no território competente. No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele vai fazer uma petição simples dizendo, olha, então, esse juiz é territorialmente incompetente, o processo tem que tramitar no Acre, tem que tramitar em tal lugar, sem precisar se deslocar. Então, veja, esse é um regulamento que prestigia muito a ampla defesa, o contraditório. Você evita situações como essa injustas, em que a parte não conseguia se defender porque não tinha, às vezes, dinheiro para se deslocar de um ponto para outro. Então, esse é um ponto muito positivo da reforma. Excelente pergunta. Lila. Se a parte se beneficiar da justiça gratuita, a quem ficará a responsabilidade de arcar com os honorários periciais? Ora, Lila, com relação a esse ponto, a gente não teve modificação. Então, a situação em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, quem arca com os honorários é a União. Então, a União, os tribunais regionais do trabalho, tem um fundo, tem um orçamento próprio para isso. E aí, quer dizer, quando essa parte, né, que é beneficiária da gratuidade da justiça, perde na pretensão da perícia, né, e o detalhe aí é o seguinte, muita gente confunde isso. Vamos supor um processo trabalhista com 2 pedidos, adicional de salubridade e horas extras. E aí, o trabalhador ganha em horas extras, mas ele perde na insalubridade. Veja, perícia você faz para qual pedido? Para insalubridade só. Para hora extra você não faz perícia. Bom, mas o trabalhador perdeu na insalubridade. E aí, será que ele paga os honorários, mas ele ganhou no outro? Será que ele paga? Será que ele não paga? Então, o que vale é o seguinte, quem paga os honorários periciais é quem perdeu naquele pedido que foi da perícia. Então, se ele perdeu na parte de insalubridade, ele pode ter ganhado em 20 outros pedidos. Mas se ele perdeu naquele, ele vai pagar os honorários. E com relação a isso, não tem mudança. Quer dizer, não tem mudança mais ou menos. Explico por que mais ou menos. Porque assim, então realmente, o trabalhador perdeu tudo. Vamos supor, ele tinha vários pedidos e perdeu todos eles. Nesse caso, sim, o trabalhador, então, quem vai pagar vai ser a União. A União vai pagar os honorários periciais. Agora, se o trabalhador ganhou as horas extras, mas perdeu na perícia, vamos supor que ele tenha ganhado um valor de R$10 mil de horas extras. E o custo da perícia foi R$2 mil, por exemplo. A reforma diz o seguinte, então, nesse caso, você vai compensar o valor de uma coisa com a outra. Então, em vez de ele receber 10 mil, ele vai receber 8 mil. Você vai descontar os honorários periciais que ele tinha para pagar e vai descontar do crédito que ele tinha para receber. Então, essa é uma modificação realmente que vem com a reforma. Bom, então é isso. A gente fechou aqui as perguntas. Agradeço as 3 aí pela participação. Perguntas muito inteligentes, muito pertinentes. E faço votos aí que façam uma carreira brilhante. Muito em breve a gente se encontra aí nos tribunais trabalhistas, aí, se Deus quiser. Elas me contaram antes que talvez não pensem na área trabalhista não, mas enfim, eu ainda vou tentar convencê-las. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer estar com vocês aqui. Com isso a gente encerra aqui esse programa especial sobre a reforma trabalhista, temas processuais, encerramos nosso ciclo de aulas. Foi um prazer, a gente se encontra muito em breve, se Deus quiser. Grande abraço! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.